Olá pessoal, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão. Neste tempo, estava se aproximando a Páscoa, festa judaica durante a qual só se comia pão sem fermento. Os sacerdotes principais e os mestres da lei estavam planejando a morte de Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 1 a 2. É interessante como Lucas coloca lado a lado o zelo religioso e a maldade. A contradição, a incoerência desses líderes religiosos fica muito evidente nessa passagem. Notem que, ao mesmo tempo que eles se preparavam para cumprir rigorosamente aquele rito religioso de comer pão sem fermento, planejavam a morte de Jesus. Este rito foi instituído para marcar a saída de Israel do Egito. O fermento, ou pelo menos o seu uso para fazer pão, provavelmente tenha sido uma descoberta dos egípcios. E assim, uma possível explicação deste costume é que o comer pão sem fermento era uma forma de recordar que a idolatria, a maldade, enfim, toda a influência pecaminosa do Egito deveriam ser deixadas para trás, deveriam ser eliminadas. Contudo, não é bem isso que notamos na vida destes líderes religiosos, pois eles eliminam o fermento durante aquelas festas, aqueles dias de festa, mas não o que o fermento representava, pois a maldade, o pecado parecem continuar governando os seus corações. E nós encontramos esses tipos de comportamentos religiosos contraditórios, incoerentes, em vários outros relatos nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus curou um homem que tinha a mão direita aleijada, Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Naquela ocasião, alguns mestres da lei e fariseus que estavam presentes, ao invés de ficarem felizes com a cura daquele irmão, eles ficam furiosos com Jesus porque Jesus curou aquele homem num dia de sábado. Outro exemplo clássico que ocorre é quando os líderes religiosos prendem Jesus e o levam para ser julgado diante de Pilatos. E diz o texto, João capítulo 18, versículo 28, que estes líderes judeus não entraram no palácio porque eles queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só poderiam comer, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Veja a incoerência deste caso. Eles haviam prendido, estavam acusando injustamente Jesus e se preocupam em não entrar no palácio romano, pois, de acordo com a religião deles, ir a um lugar não judeu poderia contaminar a sua pureza, a pureza ritual deles para a adoração. Como se isso, entrar em um lugar não judeu, seria um pecado ou uma impureza maior do que caluniar, acusar e condenar injustamente, condenar à morte um inocente. Jesus, por diversas vezes, ele confronta estes líderes religiosos, por causa dessas contradições, dessas incoerências. Em Mateus capítulo 23, do versículo 23 a 27, por exemplo, ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, repete Jesus, Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Em uma outra ocasião, alguns fariseus e mestres da lei questionam Jesus, por que os seus discípulos
estavam comendo sem antes praticarem o rito de purificação das mãos. E Jesus então chama o povo e disse, né, a todos, né, que não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, né, diz ele, o que sai da boca é o que torna uma pessoa impura. E depois, explicando detalhadamente melhor aos seus discípulos, complementa em Mateus 15, 17 a 20. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que uma pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Veja que Jesus ele traz luz, né? Jesus ele ressignificou todos esses ritos religiosos, né? Desmistificando essa questão da purificação ritual. Né? Por exemplo, com relação ao pão sem fermento, né? Não é o pão em si, né? Mas o que ele representa que deveria ser eliminado. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus ele renova essa advertência, né, contra o fermento e ensina do que se trata, né, dizendo aos seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Portanto, como discípulos do Senhor, né, nós precisamos tomar cuidado, né, e tomar cuidado com esse tipo de fermento, isso é, de não nos tornarmos religiosos hipócritas que se preocupam com os detalhes, né, em cumprir rigorosamente as regras e os ritos religiosos externos e negligenciam o principal, né, o amor, a misericórdia, a fidelidade, a justiça, o coração puro, a palavra pura e sincera da fé. Que Deus os abençoe com graça e paz em nome de Jesus. Amém.